Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, é o seguinte, trouxe aqui para vocês hoje uma dica rápida, que é a segunda parte de estática. Lembra, a primeira a gente já falou na semana anterior, tá disponível para vocês. A segunda dica rápida sobre estática. Na primeira a gente falou sobre o ponto material, na segunda a gente vai falar sobre corpos extensos, tá? Tem uma pequena diferençazinha nas condições de equilíbrio. Até coloquei aqui pra gente lembrar que é o seguinte, quando a gente fala de estática, a gente está estudando o equilíbrio. Então o primeiro exemplo que eu coloquei aqui pra gente é o seguinte, tá, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos olhar esse cara e pensar o seguinte. Quando a gente falou de estática do ponto material, a nossa condição de equilíbrio era falar o seguinte, força resultante igual a zero. E isso era suficiente para garantir o equilíbrio, que podia ser equilíbrio estático ou dinâmico, dependendo se o corpo estava em repouso ou em movimento uniforme, beleza? Agora, reparem aqui, ó. Se eu falar para vocês que essas duas forças são iguais, 10 newtons lá, 10 newtons aqui, e claro, a gente está vendo aqui de cima, mas é como se fosse um objeto em cima de uma mesa, tá? Então, ó, tá aqui, eu vou até colocar de lado, tá? Uma força F1 puxa para um lado, F2 puxa para o outro, força resultante igual a zero se elas forem iguais. Imagina agora esse mesmo objeto sobre uma mesa, imagina o quadro agora na horizontal, e eu posso até colocar um preguinho nele para tentar manter ele fixo, eu prendo ele, só que ao invés de aplicar forças aqui, eu aplico as mesmas forças nos cantos, tá? E agora eu vou pensar o seguinte, bom, por mais que essas forças sejam iguais e ele tá fixo aqui, então esse cara não vai sair correndo para lá, esse cara não vai sair correndo para cá, mas dependendo de como tiver isso aqui, esse corpo pode ser induzido por essas forças aqui a sofrer uma rotação, ou seja, ele pode girar aqui nesse sentido. Quando a gente fala de rotação, pessoal, aí a gente não está mais falando daqueles sentidos de força convencionais, direita, esquerda, cima, baixo. Rotação, a gente vai estar falando sentido horário ou anti-horário. Aqui a gente consegue ver que essa rotação foi induzida no sentido anti-horário, contrário ao sentido do relógio. Relógio horário, aqui anti-horário. Fechou? Então, em algumas situações, força resultante não será suficiente para garantir o quê? O equilíbrio. E é para isso que a gente vai falar sobre o momento de uma força. O momento de uma força também vai ser chamado de torque em algumas situações. Eu prefiro o momento, acho mais bonito, charmoso. Então, o momento de uma força. O que é importante? O momento é igual à força que vai agir vezes o braço da força. Em muitas situações, a pessoa pode colocar para você que o momento é igual à força vezes a distância. Eu não gosto dessa notação, tá? Nada contra quem faz isso, mas essa não é uma distância qualquer. E aí é que eu tomo cuidado. E também tomo cuidado para não confundir isso com a definição de trabalho que você pode colocar em algumas situações como força vezes distância. Então, como é que eu vou fazer para diferenciar e para deixar claro para você quem é essa distância? Eu vou falar do conceito do quê? Do conceito de braço da força. Professor, braço da força? Exatamente. É um nome dado ao seguinte, tá? O braço da força vai ser a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Aí você fala, era braço, é polo? O que está acontecendo? Calma, tá? Braço da força, então, será a menor distância entre a linha de ação e o ponto que eu vou chamar de polo. E quem é esse ponto? Polo é um ponto escolhido para analisar a possível rotação do sistema. Por quê? Porque o momento de uma força vai estar relacionado com a capacidade do sistema rotacionar ou não, beleza? Então, o que é importante na hora que a gente for falar desse cara aqui, tá? É importante o seguinte, vou pegar esse exemplo aqui, vou apagar essa situação pra gente, tá? Só para conseguir desenhar bonitinho para vocês, o que vem a ser este cara aqui, ó, vou pintar, linha de ação da força nesta situação que a gente brincou. Olha só, eu vou desenhar aqui pra gente, pode até sair meio tortinho, mas eu acho que vai sair retinho aqui. Essa reta é a reta que contém a força F2, beleza. Essa reta é a reta que contém o quê? Que contém a força F1. Então essas são as retas, beleza.
as linhas, entre aspas, de ação retas que contêm o vetor força. Justo. Agora, qual é o ponto? O braço é a menor distância entre essas forças e o polo. Professor, quem é o polo? O polo tem que ser esse ponto aqui no meio? Pode, mas ele pode ser qualquer outro ponto. Essa escolha do polo, ela é arbitrária. Isso tem a ver com questão de referencial. Como você sabe que se esse corpo for rotacionar, isso vai acontecer em torno desse ponto, fica muito mais fácil, acredite em mim, você vir aqui e falar, bom, vou escolher este ponto aqui para ser o quê? Para ser o meu polo. Quando você faz isso, o que você vai desenhar aqui? Aí você vai pensar, qual é a menor distância entre essa linha de ação e o polo? Vai ser esse cara aqui, praticamente metade do comprimento de quem? Metade do comprimento do corpo. Eu vou chamar esse cara aqui de quem? De B2, braço da força 2. Professor, e para a força 1? Mesma coisa, reparem aqui, ó, eu vou ter o quê? O braço da força 1. Beleza? Tranquilo? Só para dar um exemplo aqui para vocês, para a gente entender melhor, imagine que nesta situação aqui eu tivesse uma terceira força. Então vou apagar aqui o polo, agora que vocês já sabem quem ele é. Imagina que eu tivesse uma força F3 agindo aqui, tá? Então vou colocar um F3, beleza. Reparem uma coisa, se você for desenhar a linha de ação da força F3, você vai ver que a linha de ação dela passa o quê? Passa exatamente pelo polo. Professor, isso muda alguma coisa? Muda, porque aí o braço dessa força vai ser nulo. Por quê? Porque essa linha de ação contém o polo, que é onde eu estou analisando a rotação. Quando isso aqui acontecer, a gente pode afirmar então que o momento da força F3 é nulo. Essa força F3 não ajuda na possível rotação desse corpo em relação ao ponto que eu estou analisando, beleza? Isso aqui é importante para a gente saber que momento zera quando a linha de ação passa no polo. Beleza. Professor, falamos então sobre linha de ação, falamos sobre esses caras. E já sei que o momento está relacionado à rotação. Justo. O que é importante? Da mesma forma como a gente estava falando de cinemática, quando você tinha movimento em mais de um sentido, alguém tinha que ser positivo e alguém negativo, aqui também é uma convenção falar que qualquer tipo de rotação no sentido anti-horário será considerada positivo. Qualquer tipo de rotação no sentido horário vai ser considerado negativo, tá? Mas o mais importante, e é o que a gente mais vai brincar em muitos exercícios que vão aparecer para vocês, são os corpos sem rotação, que de fato estarão em equilíbrio. E agora, a partir de agora, para nós, são duas condições necessárias para garantir o equilíbrio. Continuo podendo, claro, garantir força resultante igual a zero, mas agora eu também preciso garantir o quê? Que o momento, ou seja, o momento resultante seja zero. Gente, é a mesma ideia de quando a gente fala de força, tá? Aqui, para essa força ser nula, o que tem que acontecer aqui? O F1 tem que ser igual ao F2. Então, o que tem que acontecer para o momento resultante ser nulo? O momento de todas as forças que querem me levar no sentido anti-horário tem que ser igual ao momento resultante de todas as forças que querem me levar no sentido horário. Se elas vão conseguir ou não é uma outra coisa, tá, gente? Mas aqui é só para a gente escrever. A grosso modo, como existe essa anotação aqui de sinal, você pode imaginar que aqui é o módulo, tá? Porque quando você está estudando o equilíbrio aqui, você não vai colocar o sinal nessa situação. Você só quer ver se, o momento dessa força aqui, lembra, unidade de medida, estava lá para vocês na equação da semana, é Newton vezes metro. Esse cara aqui gerou 20 Newton vezes metro. Esse cara aqui também gerou 20. Eles estão querendo rotacionar no mesmo sentido, então eu vou somar os dois. Não tem como se anular, beleza? Então é importante saber desse cara na hora de brincar com isso aqui. Fechou? Então tá aí pra gente, linha de ação, polo, entendemos braço da força, todo mundo, e essa foi a nossa dica rápida.